Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar um vídeo para vocês porque essa semana, após o segundo simpósio de saúde integrada, eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas perguntando como é a orientação familiar, como que isso pode beneficiar a vida dessa pessoa, se isso serve para o meu filho, se não serve, para criança, para adulto. Então teve bastante gente com essas dúvidas. E eu cheguei agora aqui, estou no hotel em Araraquara. Eu atendi hoje em Ourinhos e agora em Araraquara para atender até domingo. E então eu vou explicar um pouquinho para vocês de forma bem breve como que funciona a constelação familiar e a forma como eu estou abordando essa técnica ou essa metodologia ou esse jeito que é a constelação familiar, né? A primeira coisa que a constelação familiar ela nos traz, ela nos proporciona é uma nova forma de olhar para a vida. Isso é muito importante, porque as pessoas elas têm às vezes muita dificuldade de entender, né, a, os problemas do dia a dia de forma diferente. Então, o que a constelação, eu acho que no primeiro ponto que ela traz de vantagem para a pessoa é uma possibilidade de poder olhar diferente, né? Olhar diferente para os seus pais, para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua vida. Então, esse eu acho que é um dos pontos principais. E como que a constelação faz isso? O olhar que a gente tem sobre as coisas é um olhar sem julgamento, né? Se vocês perceberem, né, na maioria das vezes nós estamos julgando. Ah, aquela pessoa fez certo, aquela pessoa fez errado, isso é certo, isso é errado, você me machucou, você fez algo que não foi legal para outra pessoa. Então, no nosso dia a dia, muitas vezes nós estamos sempre em julgamento, né? Em relação à nossa família, aos nossos pais ou às pessoas que estão mais próximas da gente, né? Então, esse julgamento, ele sempre faz com que você, de alguma forma, exclua algo, né? E o que a constelação faz é exatamente o oposto. Ela traz esse novo olhar para que você possa reconhecer que por trás daquela pessoa com quem você está se relacionando, seja o seu amigo, seja um relacionamento de casal, pai, mãe, família, existe algo por trás daquilo, né? Então, quando você olha para uma pessoa, você olha para o sistema dessa pessoa. Você sabe que tem uma história por trás daquilo que muitas vezes nós julgamos não ser certo ou errado. Então, eu acho que essa é uma das possibilidades que a constelação nos traz, né? E a outra vantagem é olhar para as dificuldades das nossas vidas, né? Que às vezes a gente repete alguns padrões. E pessoal que for entrando aí quiser perguntar, fica à vontade, tá? Então, muitas vezes nós repetimos alguns padrões, alguns certos relacionamentos, às vezes nós repetimos jeito de pai, de mãe, que nós muitas vezes também não queremos repetir. E a constelação oferece essa possibilidade, né? Essa possibilidade de você poder ficar em paz com essas questões que geralmente o incomodam, né? Ou pode ser um sintoma, pode ser um comportamento, pode ser uma dificuldade de lidar com alguém da família, ou com algum amigo, ou com o patrão, com o chefe, não importa. Ela faz com que você consiga olhar de forma diferente. Não necessariamente que toda a constelação que você fizer isso vai te proporcionar isso, né? Eu lembro que quando eu conheci a constelação familiar, foi uma constelação individual com os bonequinhos que eram posicionados. Foi muito interessante para mim, mas eu mais saí perdido, sem saber o que fazer com tudo aquilo de informação, do que propriamente sentir que foi benefício naquele primeiro momento. E hoje, como uma pessoa que já
né, fiz 3 formações em constelação familiar, eu entendo que aquela pessoa ela fez o correto, né? Porque nós geralmente estamos querendo algo pronto do outro. E naquele momento eu acho que eu também não estava preparado. Eu queria algo pronto, que ela me explicasse tudo, né? Que me desse todo um entendimento. Mas essa compreensão, ela vem de dentro da gente. Somos nós que temos que ter essa compreensão quando nós olhamos para uma constelação, para uma dificuldade ou para algo, e aí, Vinícius? E para algo que está me incomodando na minha vida. Então, para mim, foi muito difícil entender naquele momento a constelação. E eu já percebi em alguns clientes que, quando eles saíram também da constelação, eles também sentiram essa dificuldade de estar meio perdido. Sem, o que eu vou fazer com tudo isso que eu vi agora? Por isso que eu, particularmente, não necessariamente seria, viu, Maria? Não necessariamente você seria anular. Nós vamos falar um pouquinho disso aí mais pra frente, tá? Você ficar em paz ou concordar com a vida não significa você se anular em relação a ela. Você só não vai ter mais um conflito em relação a ela, tá? Então, pessoal, na questão da minha constelação ali, quando eu fiz a primeira vez, e para mim foi com os bonecos, e que foi difícil também, né? Eu não tinha tanta informação. Então, o que eu entendi para mim que era primordial em relação à constelação familiar? É a informação. Então, quanto mais eu lia artigo, mais eu lia livro, quanto mais eu participava de grupos, quanto mais eu fazia um outro curso, eu fui entendendo que a constelação, aceitação e pertencimento, isso mesmo, Rafa, que a constelação, ela é uma postura de vida. Então, quando você entende os princípios, a lei do amor, as leis do amor, a ordem, o pertencimento, né, e o equilíbrio nas trocas, constantemente você vai estar ali refletindo se, olha, essa atitude que eu faço, eu vou estar na ordem ou não? O que eu estou fazendo em relação à minha família, ao meu cliente ou qualquer pessoa, isso faz com que eu pertença ou não? Então, eu acho que essa compreensão facilitou eu entender a minha constelação e as minhas dificuldades. Então, por isso que eu acho que é importante uma live como essa, ou a pessoa ter o conhecimento, ler um livro, e buscar essa informação, gente, porque você conseguir gerenciar o seu problema e o seu estresse vai ser uma das potencialidades que nós vamos ter aí daqui para frente. Porque quanto mais nós temos tecnologia, quanto mais nós comunicamos com o todo, a gente cada vez vai ter o estresse. E quanto mais você conseguir gerenciar o estresse, melhor. E uma das formas é você ter esse autoconhecimento, é você conseguir, através de diversas abordagens, tá? Não estou falando da constelação familiar, eu agrego muito a medicina germânica, eu gosto muito da física quântica e diversas outras metodologias que fazem com que eu acabo tendo uma certa coerência para tentar sair dos meus problemas. Não significa que eu não viva, que eu não tenha estresse, que eu não tenha problema, né? Isso a gente sempre vai ter. Agora, você conseguir se identificar, saber em que ponto você está no seu estresse ou não, e ter uma forma, um meio de você sair disso, é o que vai fazer diferença entre você ficar com saúde ou você ter uma doença. E para mim, a questão da constelação familiar, os princípios, tá? Eu estou falando mais dos princípios da constelação. Não só eu fazer uma constelação em grupo ou individual. Eu ter esse conhecimento das 3 leis na ponta, com certeza, né, Rafa? Se a gente não tiver estresse e problema, a gente não evolui. Então, se eu não tiver com isso na ponta da língua, fica realmente difícil, às vezes, eu ir para o dia a dia.
Porque que acontece? A gente faz ali a técnica, eu sou terapeuta, trabalho ali com os clientes, só que eu preciso que aquilo que o cliente recebeu na sessão, ele leve aquilo para a vida. Porque senão ele não vai, na hora que ele estiver lá no ambiente dele, vamos pensar que o aquário dele está sujo, eu preciso que ele tenha um suporte. Então, isso eu só consegui comigo quando eu tive um pouco mais de conhecimento e estudo em cima dessas técnicas, né? Então, dentro da visão sistêmica, outra coisa que é muito interessante é que nós saímos da dualidade. Não existe certo, errado, bonito, feio, meu pai fez ou não fez, minha mãe fez ou não fez. Essa dualidade é como se ela não existisse. No olhar da constelação, ela é neutra. Eu olho aquilo que a constelação trouxe para mim, eu compreendo o que aconteceu e isso me dá a possibilidade de eu transformar o meu sentimento em relação àquilo, porque agora eu deixo de julgar. Agora eu não julgo mais o meu pai. Agora eu não julgo mais a minha mãe. Agora eu não julgo mais aquela pessoa que fez algo de ruim para mim, porque eu acho que aquilo foi injusto. Então, essa é a chave de quem está buscando a constelação. E não só fazer uma, mas conhecer esse método. Você tem essa capacidade, você desenvolve esse olhar para a dualidade, né? Eu aceitar que aquela pessoa tem uma história, ela tem uma vivência de vida diferente da minha, ela tem outro certo e errado diferente do meu, e que não significa que eu estou condizendo com aquilo que ela faz. Eu simplesmente aceito que ela tem aquela condição, que ela tem aquela dificuldade, ou que isso vem de família, e que eu, de alguma forma, com essa forma neutra, posso tentar ajudá-la com uma constelação, uma micro, alguma coisa que faça com que ela tenha essa consciência. Então, conhecer as constelações familiares faz com que você leve a vida, né, de uma maneira mais tranquila, em paz, mais leve. E isso eu posso afirmar porque não só por mim pessoalmente, né, mas também exatamente, né? Não significa que você vai ser obrigado a conviver com aquela pessoa que faz algo que para você aquilo não é coerente, mas você aceita. É dessa forma que você fica em paz, porque vamos pensar o seguinte: se você não aceita algo na pessoa, você pode encontrar isso em outro lugar. E aí você vai ter o que no seu cérebro inconsciente? Então, para quem foi lá no simpósio, né, o Carlos deu uma palestra muito legal falando sobre, e o Cláudio sobre a velocidade e o Carlos sobre a potência, né, do nosso inconsciente. Se você tiver uma dificuldade porque você não aceita aquele jeito, né, e você não quer conviver com aquilo, legal, você não vai sentir nada. Mas na hora que você estiver em outro ambiente, com certeza você vai sofrer com aquela dificuldade. Com certeza você não vai ficar em paz com aquela pessoa. Por quê? Porque para você aquele jeito você não aceita, você rejeita, você nega. Entendeu, Mariana? Então, isso daí não significa conviver. É você estar em paz com aquilo que para você, ou muitas vezes para sua família, não é aceito. Então, o que acontece, no final eu indico alguns livros, tá? Então, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas têm atitudes, né, inclusive atitudes julgadas por nós como ruins, porque de alguma forma ela está vinculada a uma história. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa criança que, não sei, foi abandonada pelo pai e criado por uma madrasta que batia, né? E
e não sei, e foi uma história muito ruim, muito difícil. Essa pessoa passou fome, essa pessoa não teve condições financeiras. E quando ela vai criar o filho dela, ela tem no mínimo duas possibilidades. Ou ela vai tentar evitar que o filho sofra toda aquela dor que ele sofreu, ou ele vai repetir aquele padrão. E às vezes o que nos faz repetir o padrão é justamente o que nós chamamos de pertencimento. Se eu não sinto que eu pertenço à minha família porque eu fui abandonado pelo meu pai, ou porque minha mãe, ou porque eu fui criado por uma madrasta que batia, porque meu pai não me protegeu, eu quebro o meu vínculo. Se eu quebro o meu vínculo, de alguma forma, é isso que o Bert Hellinger percebeu, de alguma forma a gente precisa pertencer. Então, para pertencer, uma das melhores maneiras que a nossa alma, vamos dizer assim, o nosso cérebro tem para fazer é fazendo igual. Vamos pensar assim, se você tem um filho, né? Se o seu filho age do jeito que você condiz como uma verdade, ok, ele vai estar ótimo, né? A consciência dele está leve, ele vai ficar super tranquilo, porque olha, estou fazendo como meu pai. Então isso é muito comum. E aí vamos pensar que agora o filho dessa pessoa que não tem o amor do pai, que o pai não dá carinho, que não dá o brinquedo porque não tem que economizar, porque não passou fome e acha que não tem que sobrar as coisas, que fica bravo quando bate na criança, quando deixa no prato. O que geralmente as pessoas que estão ao redor fazem? Julgam, né? Ah, isso, olha que horrível, olha esse pai, ele não está certo, ele não está errado. Então, esse julgamento, ele não leva a nada. E principalmente em questões familiares, é esse julgamento que nos liga aos conflitos, né? Então, por isso que a visão da constelação familiar é incluir aquilo que nós excluímos. E isso faz com que a pessoa tome poder, que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela tenha menos reações do que antes. Então, o Bert Hellinger, né, ele norteou tudo isso, ele conduziu que mostrando para nós que a gente tem uma possibilidade de mudar, de ser diferente, de agir diferente, olhar diferente para aquilo que nós temos uma dificuldade. Então, o fato de eu compreender que o meu pai sofreu as questões dele, que minha mãe sofreu as questões dela, que na minha família tem muito padrão de suicídio, que na minha família tem padrão de perca financeira, que na minha família tem muita separação de casal, que tem homossexual, ou que tem qualquer outra coisa que para as pessoas não é o adequado, ou é muito repetitivo, é porque essa história familiar ela precisa ser vista. Então, a pessoa que está ali estudando a constelação, ela ganha essa possibilidade de ver diferente, né? De incluir aquilo que para a família, ou aquilo que os pais, os antepassados não conseguiram incluir. Então, para as pessoas que me perguntaram ali qual que é o principal, né, o principal objetivo ou a principal ajuda que a constelação familiar pode trazer é essa. Então, se o seu filho tem um déficit de atenção, se você tem uma doença, ou se você tem um padrão emocional que você quer mudar, o fato de você olhar para tudo isso, entender de onde vem, olhar com mais amor, incluir aquilo que você exclui, Nath. O que a gente fala no incluir é justamente isso, porque geralmente existem certas coisas que para nós, nas nossas crenças familiares ou pessoais, nós excluímos. Então, por exemplo, se eu não aceito algo numa pessoa, é uma exclusão. Então, se eu não concordo com algo de maneira nenhuma, isso é uma exclusão. Então, a constelação ela faz você incluir.
né? Aquilo faz parte. Ou, por exemplo, tem pessoas que vivem uma história muito difícil. Como eu disse, às vezes o pai abandonou, às vezes a mãe morreu no parto, ou às vezes teve uma perca financeira muito grande. Então, a pessoa muitas vezes sofre por aquela história que ela passou, porque ela exclui, ela não inclui. E quando você inclui aquilo que você não aceita ou não concorda, ou vai contra, ou tem medo de viver de novo, você cresce. É onde você cria essa possibilidade de se ressignificar. Né? Que eu acho que hoje é o que todas as técnicas aí estão buscando, né? Essa ressignificação. Por quê? Porque quando você tem um conflito, quando você tem um padrão, além de você alterar o seu inconsciente, que muda, né, também a sua fisiologia, você acaba tendo uma doença crônica. Então, o fato de você conseguir enxergar a dificuldade, o seu problema diferente, te gera essa possibilidade de, às vezes, você mudar em você um sintoma ou um comportamento que, às vezes, com algumas terapias não se consegue, né? Saber aceitar ou lidar com o desconforto também é uma possibilidade, né? O Mindfulness, ele fala muito sobre isso, né? Você pegar o seu desconforto, aquilo que você não gosta e simplesmente presenciá-lo, né? Sentir aquilo que é. A constelação é um pouco diferente, tá? Porque, na verdade, essa questão de você simplesmente estar e aceitar com o seu desconforto é só uma maneira de você aprender a lidar com aquilo para que aquilo passe. Mas pode ser que amanhã você também veja aquilo como um desconforto. Dali um mês, de novo, aquilo vira um desconforto, vira o seu padrão. Por exemplo, nossa, hoje eu atendi em Ourinhos bastante gente com essa dificuldade. A pessoa não se permite errar. Então, ela se cobra demais. E, cara, aí ela assume família, assume o lugar das pessoas, ela se sobrecarrega, fibromialgia, dor no corpo, dor de cabeça. Por quê? Porque a pessoa não se permite falhar. Então, o que a gente faz nesse caso? Onde está o problema com a falha para essa pessoa? Será que foi uma criação onde o pai não podia, né, ou a mãe não podia errar, tinha que ser tudo certo? Mas por que o pai e a mãe cobravam que fosse tudo certo? Porque o avô ele perdeu tudo. O avô ele jogava no bingo e bebia. E todo mundo julgava aquilo como errado. Então, a próxima geração vai fazer o quê? Ela vai excluir. E ela não vai conseguir lidar com o erro. Por quê? Se eu fizer algo de errado, eu posso não estar pertencendo à minha família. Eu não estou pertencendo à minha família, por quê? Porque eu estou fazendo algo que eles rejeitam. Então, às vezes você adota um perfeccionismo que você nem sabe de onde vem. Olha só que engraçado. E não significa que ser perfeccionista é um problema. Às vezes o problema é o quê? É você não conseguir lidar com o erro. Porque uma hora nós vamos errar. E aí? E quando você errar? Como que você vai reagir? Você vai ficar ansioso? Você vai ficar com medo? E às vezes pelo medo de não errar, será que você não vai assumir muitos compromissos na sua vida que talvez você não assumiria justamente por medo de falhar? Será que tem muitas mães que não permitem que os pais cuidem dos filhos, mas porque o jeito que os pais cuidam dos filhos é diferente daquilo que elas acham que é o correto? Então, isso que é muito interessante no fato de você buscar a constelação familiar, né? Então, vamos lá, vamos ver mais uma perguntinha aqui. Isso, então, quando a gente cai nessa questão da repetição, é porque justamente você não conseguiu ainda ressignificar, né? E é isso que é interessante. Muitas pessoas falam, eu vou fazer uma constelação e isso vai mudar minha vida, vou chegar lá, vou sentar
vou repetir as frases que o constelador pediu para eu falar e, né, resolveu a minha vida. E não é assim, sabe? Eu pelo menos, eu percebi que não é assim. Algumas vezes transforma a pessoa. Outras vezes, às vezes na maioria, não. É uma postura de vida que você vai ter que adotar. Sabe? Enquanto você não aprender a, por exemplo, olhar para os teus pais e você como filhos, independentemente da história deles, se eles deram ou não, ou se faltou ou não para você algo deles, quando você tiver esse olhar, ok, vai estar tudo bem com você. Se você tiver resolvendo a vida do seu irmão mais velho, você vai estar quebrando a ordem de uma família. Se você estiver cuidando dos seus pais, mesmo que for por amor, nossa, eu amo muito os meus pais e eu vou cuidar deles como se fossem meus filhos. Então, assim, quando você faz isso, você rompe a ordem do sistema. Então, começa a nascer ali as dificuldades, tá? Então, exatamente. Por que quebra a repetição? Porque quando você ressignifica, você olhou para algo que para sua família era uma dificuldade, onde todos olhavam de uma mesma forma e agora você compreendeu, agora você entendeu e você transformou isso num outro sentimento. Então, você incluiu aquele pedaço que foi difícil da sua história. E aí, quando você traz isso, você pode deixar. Vamos pensar num presente, gente? Vamos pensar que eu dou um presente para vocês. Estou dando um presente para vocês. E vamos supor que vocês pegam esse presente, né? Então vocês pegaram esse presente, mas vocês não gostam disso. O que vocês fazem? Vocês deixam de lado. Agora, se eu nego sempre esse presente porque eu não aceito, porque eu não gosto, eu me conecto, né? Meu subconsciente, meu inconsciente vai estar sempre querendo me proteger desse presente. E qual que é o maior presente que nós recebemos? É a história da nossa família. É tudo aquilo que eles viveram. E isso não dá para a gente mudar. Não dá para eu querer que o meu passado seja diferente. É impossível. Se pudesse fazer isso, seria talvez um pouco mais fácil. Por isso que nós precisamos olhar, compreender, acolher e deixar. Então agora eu posso deixar esse problema que vem da minha família. Então assim eu não repito mais esse padrão, né? Então tudo aquilo que aconteceu com a nossa família, com a nossa vida, ela provoca às vezes muitas dores e nós vamos fazer o que com essas dores? Nós vamos ficar com a dor ou nós vamos deixar a dor? Isso que a constelação proporciona, a escolha. Gente, não há nada mais empoderador do que você ter a capacidade real de escolha. Eu brinco assim no meu workshop, né? Vamos imaginar que você tem duas opções de sorvete, chocolate ou morango, e você ama chocolate. E você escolhe o sorvete, qual você escolhe, o de chocolate ou de morango? Então, a pessoa vai dizer, pô, eu escolho a de chocolate, porque é essa que eu gosto. Mas e se você aprendeu a gostar do chocolate e não do morango? E se sempre te ofereceram e disseram que era mais gostoso o chocolate e não o morango? Então, você não vai experimentar essa possibilidade. Então, muitas vezes, nós achamos que nós somos livres, mas nós não somos. Aí é que está a diferença. Esse exemplo do presente é muito que nós recebemos dos nossos pais, ela é um presente. E a única forma que eu tenho para me libertar desse presente é pegando ele para mim, né? Então, se eu pego ele para mim, eu faço o que eu quiser. Então, se alguém me der um presente que eu não gosto, eu posso deixar ele de lado, eu posso doar para uma outra pessoa, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, se eu não aceito, aí com certeza vai trazer uma dificuldade para mim. Então, pessoal, o que eu queria dizer aqui para vocês de forma bem rápida e simples, que a constelação
ela traz esse novo olhar, essa nova compreensão. Você vai alterar os seus pensamentos, você vai alterar as suas crenças, você vai alterar o jeito de amar, que olha só que interessante, né? O jeito de se relacionar, porque o que o Bert Hellinger percebeu é que para amar existem leis, existem condições para que você ame. E se você rompe uma regra, uma lei, você tem uma consequência. Então, se você rompe o pertencimento na família, se você rompe a ordem, ou se você desequilibra as trocas no seu relacionamento, então o que acontece? Você está rompendo a lei do amor. E o que o Bert Hellinger fez foi simplesmente... Dá para fazer por Skype ou FaceTime. Eu já fiz por Skype, eu faço geralmente com símbolos, tá? Então dá para fazer. E aí, Tonha? Então assim, dá para fazer mesmo por Skype e FaceTime. Não é a mesma coisa, mas dá para ter essa compreensão, tá? É diferente, mas dá para fazer sim. Então, quando você muda o jeito de olhar para as suas mazelas, né, para as suas dificuldades, isso proporciona principalmente a nível bioquímico, cerebral, uma alteração. E aí, Bia, tudo bom? Fala, Tonho, meu cunhado aí, Tonhão. Então, gente, o objetivo dessa live aqui hoje é explicar justamente porque as pessoas têm esse tabu, né? A constelação é religioso, não é? Gente, não tem nada a ver com isso. É uma postura de vida e eu duvido que quem teve um real contato com esses princípios, né? Não só em fazer uma constelação ou não, eu duvido que algo não mudou na vida dessa pessoa. Né? A forma de enxergar as dificuldades com certeza mudaram. Certo? Agora eu vou me recolher que amanhã... Mas e cuidar... Vamos lá, mais uma perguntinha. Mas cuidar dos pais como pais, não como filhos. Está certo? Oi, Josi. Eu posso cuidar dos meus pais porque eles estão mais velhos, eles estão doentes, eles têm uma dificuldade, me sentindo filho dos meus pais. O que acontece é o seguinte, o que a maioria das pessoas fazem é olhar para os pais, ver que os pais estão com um problema e o que eles fazem? Simplesmente, nossa pai, mãe, eu vou lá cuidar de você. Quando você faz isso, você está rompendo a ordem. O seu pai e sua mãe nem pediu para você cuidar. E você já assumiu o lugar dele e falou assim, não, pode deixar que eu cuido de você agora. Então, desse jeito, você não está cuidando do pai como filho. Pensa numa empresa, né? Numa empresa, você tem o presidente e você tem lá o vendedor. É como se o vendedor olhasse para o presidente e falasse, nossa, ele está sofrendo, coitado. Olha, presidente, sai da cadeira aqui que agora eu vou cuidar de tudo. Eu vou resolver de tudo por você. Nessa empresa, está respeitando a ordem? Não, não está respeitando a ordem. O que é a ordem? São os pais, depois os filhos, né? Então, valeu, Thiago. Se Deus quiser, dia 21/9, vamos estar aí em Três Lagoas no workshop, né? Então, e aí, Mônica, joia. Então, isso que eu acho mais interessante. Eu vou dar um exemplo, pessoal, para vocês, esses dias. Vamos ver se meu pai vai assistir isso aí. Na verdade, faz mais de um mês. Eu estava na casa do meu pai e ele chegou, nossa, tô com dor e tal. E na hora, eu já fui sabe... Falei, não, pai, vamos lá. Já pensei, né? Nossa, eu vou lá te tratar. Mas no mesmo momento, olha só o conhecimento das 3 leis do amor. No mesmo momento, eu, parei. Falei, nossa, se eu fizer isso, eu vou estar transgredindo a ordem. Pode ser que pela comunicação, o meu pai esteja querendo pedir para mim, né? Mas ele não pediu. Se ele não pediu, se eu me oferecer para ele, eu posso ser que eu esteja rompendo a ordem.
Então, o que eu vou tentar já, que não sei se vou saber salvar, que eu tô meio cru nessas coisas aí. Então, o que eu fiz? Eu não me posicionei, fiquei quieto. Isso era numa terça-feira. Na quinta-feira ele me ligou. Ô filho, você não pode me atender que eu tô com dor, tal, tal, tal. Pô, pai, vem agora. Eu levo as crianças na escola e depois você já vou te atender antes de qualquer paciente. Vocês entenderam o que é respeitar a ordem? Ele pediu para mim, né? Não fui eu que saí do meu lugar e fui lá acima dele, como se fosse o pai dele, querer cuidar dele. Mesmo por eu ser fisioterapeuta, essa ser minha profissão. Agora, se ele me pede, nossa, eu como filho faço o que eu puder pelo meu pai. Mas eu preciso entender que existe essa ordem. Se eu transgredir essa ordem, será que o meu filho vai conseguir ficar no lugar dele? Você entende? Será que se eu, como pai, não tiver na ordem na minha família, será que o meu filho vai me respeitar? Ou será que o meu filho vai passar a cuidar de mim como se fosse o meu pai? É essa que fica a pergunta, né? Então, para mim, é muito lógico isso, é muito simples hoje de entender, e por isso que eu tô querendo passar isso aqui para vocês. Eu vou tentar hoje cuidar da minha mãe, mas ela não pede, acha que vai me incomodar, então eu faço. Olha, eu posso te dizer que se isso te incomoda, então com certeza é porque você precisa trabalhar. Você, infelizmente,